Graça e paz. Boa tarde, galera. Hoje é dia 2 de janeiro. Agora, não sei exatamente que horas são, mas eu tô aqui para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E a primeira palavra, que na verdade é uma pergunta, né, como eu coloquei aí: que tipo de cristão é você? E eu estava em um momento, e foi quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, trouxe à minha mente e os versículos. E aí eu estou aqui para compartilhar com vocês agora. E a primeira palavra que eu quero estar compartilhando é uma que está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Essa aqui é a primeira palavra. Agora a gente vai lá para 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. A palavra de Deus diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam ou desejam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Agora vamos lá para outra palavra que está lá escrito em Filipenses. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Essa palavra, eu creio que Deus ele colocou ao meu coração, como ele também tem colocado no coração de vocês, e ela tem vindo como um despertar, porque eu acredito muito sobre que tipo de maneira nós temos vivido e como nós queremos viver. Eu tenho aprendido em relação o ser, que é mais importante do que o ter. Infelizmente tem muitas pessoas que se preocupam mais com o ter do que com o ser. E na questão de você se preocupar mais com você ter, você está mais interessado em você fazer. Porque você fazendo, aí você está sendo. Mas na realidade, antes do você estar fazendo, você primeiro é. E aí quando você você tem aquilo que você precisava para fazer da maneira correta. Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido um cristão que é do mundo? Ou você tem sido um cristão como um cidadão do céu? Mas você vai perguntar assim: oxe, um cristão como do mundo? Como assim? A palavra de Deus ela diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim:
Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. E aí ele diz: quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Por que a palavra santo significa separado? É porque a palavra fala lá em Efésios não, em Salmos, eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Salmos capítulo 4, Salmos 5, 4, a palavra de Deus diz assim: Tu não és Deus que tem prazer na maldade, tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Quando a gente começa a analisar de forma rasa a nossa vida como cristão, a gente começa a perceber, a gente começa a se deter apenas numa meditação, uma leitura básica, diária da Bíblia, a oração de manhã ou à tarde, à noite, aquele momento que a gente tem com Deus ali e apenas fica por isso. Mas quando a gente começa a ver a nossa vida à luz da palavra de Deus e buscar com que essas mesmas palavras, essa mesma luz, ela acabe com as nossas trevas e criem raízes dentro do nosso coração, então a nossa visão em relação a nós mesmos, como nós temos vivido, ela começa a ser, nós começamos a ver do ponto de vista de Deus. E aí é onde nós começamos a perceber, é quando começamos a ver aonde está o erro. E é justamente agora, nessa hora, que é necessário entrar o reconhecimento, para que gere o arrependimento e, consequentemente, faça o alinhamento de acordo com o fundamento da palavra de Deus para nossas vidas. Então, o que Deus ele quer que a gente saiba e o que Ele quer que a gente faça é a verdade. Viver a palavra de Deus. É muito fácil ser um tipo de cristão de palavras, mas ser santo é ser separado. Então, quando a impureza vem, você não aceita. Quando a tentação vem, você resiste, você suporta, você foge. Quando a mentira vem, você luta contra, você não cede, você não recebe aquilo, você não abraça. Então, a palavra de Deus fala aqui exatamente como é que Deus age em relação a certas pessoas e certas coisas. Por exemplo, o Salmo 5, versículo do 4 ao 6, que eu acabei de ler para vocês, começa dizendo assim: Tu não és Deus que tem prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Vamos pegar agora essa primeira parte aqui. Tu não és Deus que tem prazer na maldade. Olha o que a própria palavra de Deus aqui também, em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus ela diz assim, olha só. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quando a gente vai lá para 1 João, no capítulo 4, a palavra fala que Deus é amor. E que nós, como dizemos que somos dele, nós também, a palavra diz que através do Espírito Santo, quando cremos e aceitamos Jesus, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre o nosso coração e, consequentemente, o seu amor também. Então, a palavra de Deus diz aqui:
Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Por que você acha que Jesus ele disse que estreita é a porta e apertado o caminho, e que são poucos os que entram por ele, que passam por essa porta que conduz à vida eterna? Voltando aqui, a palavra de Deus diz: tu não és Deus que tem prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Nesse mesmo livro, a gente vem aqui para Salmos 18, deixa eu ver, tá? Se é esse mesmo. Salmos. Bom, eu não me recordo agora. Eu acredito que era o... Não sei se vai ser o 11. Se é o 11 ou se é o 19. Deixa eu ver. Bom, eu não estou encontrando agora, mas é aquele salmo que faz aquela pergunta, né? Quem pode subir até o monte de Deus? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas eu não estou encontrando aqui agora exatamente, aqui em Salmos. Mas é esse versículo, né? Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Ser um hóspede é estar na casa de alguém. E a palavra de Deus fala que nós somos a casa do Espírito Santo de Deus, que nós somos o templo vivo dele, que nós somos santos. Então, como lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, a palavra fala que nós fomos comprados por um alto preço. Foi pago um alto preço para nos comprar. E por isso nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. O versículo 5 diz: tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. A gente vem aqui para Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O versículo 6 ele termina dizendo: acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Na sua opinião, o que é ser um cristão? O significado da palavra quer dizer pequeno Cristo, uma testemunha de Jesus. Mas será que nós podemos definir cristãos apenas como isso mesmo? Será que temos sido cristãos? Realmente, será que temos apenas esse nome porque dizemos que cremos em Cristo, ou porque de fato testemunhamos de Jesus? Porque de fato fazemos de Cristo o Senhor da nossa vida? A palavra que eu trago para vocês, ela é simples, porém ela é profunda e ela é poderosa, porque eu acredito que, como a palavra de Deus ela diz que ela é viva e eficaz, então essa mesma vida, ela vai aí dentro, ela vem aqui dentro e ela gera, ela mexe, ela faz uma mudança, ela faz uma transformação. Mas é lógico que se aceitarmos essa palavra. Lembra da parábola do semeador? Lembra daqueles 4 tipos de terra que Jesus ele disse? Ali representam os 4 tipos de corações das pessoas. E só o último coração é que foi o coração
aceitável é que foi o coração submisso, o coração ensinável, o coração simples, o coração humilde, porque ele ouviu e ele obedeceu. Ele aprendeu e pôs em prática. A palavra de Deus, ela fala aqui mesmo, em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ser cristão, basicamente você poderia dizer que é ser de Cristo. Eu não discordaria de você, a não ser que você dissesse que ser cristão é ser de Cristo, mas que você não vivesse de acordo com o Evangelho, mas que você fosse de Cristo da sua maneira. Porque quando dizemos que somos de Cristo, quando dizemos que cremos e que aceitamos a Jesus, ou quando dizemos que temos o Espírito Santo de Deus, quando falamos que Deus, Abba Pai, é o nosso Senhor, mas não vivemos de acordo com o que a palavra dele diz, não vivemos debaixo do senhorio de Cristo, não vivemos na direção do Senhor, então nós estamos fazendo apenas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a companhia que apenas vem somente nas horas necessárias e que conhecemos Ele como o abençoador, como o provedor. Buscamos as suas mãos, mas não a sua face. E aí é onde eu fico assim, eu fico triste, claro. Eu fico realmente pensando como pode uma pessoa que diz ser cristã, mas que age dessa forma ou que vive dessa maneira. Porque Jesus Cristo, ele disse que aquele que quiser seguir a Ele, essa pessoa, ela deve negar a si mesma, ela deve tomar a sua cruz e deve acompanhar Jesus, ela deve seguir a Jesus. Ela vai negar a ela mesma e ela vai começar a viver a vida renunciada, ela vai começar a viver a vida se despriorizando para priorizar o reino. Ela vai tomar a sua cruz, ela vai aceitar o seu chamado, ela vai aprender, ela vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas ela não vai seguir a Cristo, ela não vai aonde Jesus manda, ela não vai onde Jesus está. E eu me pergunto quem ela está procurando quando ela vai à igreja, ou quem ela quer conhecer, ou o que ela quer receber quando ela está lendo as Escrituras Sagradas. Eu peço que vocês, por favor, não me entendam mal, ou não pensem que eu estou sendo ignorante, ou que estou desabafando alguma crítica. Não. É apenas aquilo que a palavra de Deus ela realmente diz. E é lógico que você vai pensar assim, mas será que tudo que ele está falando realmente é o Espírito Santo quem está usando ele? Que o que ele está dizendo vem de Deus? Que Deus está se agradando disso? Bom, uma coisa é certa. Deus não tem prazer na maldade.
que Deus não se alegra na mentira. Deus não tem sombra de dúvida, não tem variação de mudança. Ele não tem parte com o mal, como a palavra fala aqui em Tiago, que Deus está na luz, que nele não há nenhuma sombra, não há variação de mudança, o que causaria escuridão, como diz a palavra. Que ele é a própria luz, é o próprio caminho, ele é a própria verdade. E humanamente eu estaria falando se eu estivesse querendo explicar para vocês, eu estivesse querendo ensinar, eu estivesse querendo dar algum estudo, e que isso fosse de uma forma tão racional e intelectual que não mexeria com o seu coração, que não falaria a sua vida. Mas eu não estou dizendo isso de mim aqui, falando agora, porque eu estou explicando isso para você entender. Mas é porque Deus está me dando essa palavra, porque Deus está falando ao seu coração. E a minha certeza, em nome de Jesus Cristo, já declarando sobre a sua vida, profetizando sobre você, é a liberdade da sua mente, a sua mente aberta, o Senhor abrindo a sua mente para você entender essa palavra. Para que você, entendendo, e Deus também iluminando os olhos do seu coração, você tenha a compreensão. E você ouça o Espírito Santo, você escute Deus falando. A palavra de Deus, ela fala, daqui a pouco eu vou voltar para esse mesmo ponto em que eu estava falando sobre o compromisso, sobre esse comprometimento, esta vida de renúncia. Mas vamos aqui um pouquinho para Jó. Jó capítulo 33. Jó, deixa eu ver, tá? Jó 33, acho que é 33, deixa eu ver. Jó 33:14, a palavra de Deus, ela diz aqui: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte. Olha que amor! Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Agora vamos dar um pulo aqui em Eclesiastes. Eclesiastes, a palavra fala aqui no capítulo 5, versículo 7. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Quando a gente vem aqui para o capítulo 7, Eclesiastes 7:29, a palavra de Deus diz: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Quando a gente vem e dá um pulo aqui, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. E aí, quando a gente dá um pulão aqui para Eclesiastes 12, a gente pega aqui, vamos pegar do versículo 9. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam
para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Eu li esses versículos aqui exatamente relacionados a Deus, Ele sempre falar conosco. De várias maneiras Ele falar conosco. E eu quero voltar àquele ponto que eu tinha falado, que ia falar sobre a questão do compromisso, questão do comprometimento. Quando a gente vem aqui para a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, a palavra de Deus ela diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não sejam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Primeira coisa que Deus ele quer que a gente faça é prestar atenção na maneira de viver. Por que Deus ele quer que a gente preste atenção na nossa maneira de viver? Parece até uma pergunta um tanto meio nada a ver quando você vai falar isso para algum cristão, né? Mas por que Deus ele quer que a gente preste atenção na nossa maneira de viver? É porque muitas das vezes pensamos que a nossa maneira de viver está de acordo com a vontade de Deus, mas não está. A nossa maneira de viver ela pode estar pela permissão de Deus, mas não de acordo com a sua vontade. Preste bem atenção. Vamos aqui para a palavra. Quando a gente vem aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Olha o que a palavra de Deus diz. Nas traduções mais antigas, né? Posso fazer qualquer... tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus ela está aqui dizendo que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para nós. Então, a maneira de viver, ela pode estar de acordo com a permissão de Deus, mas não de acordo com a vontade dele. A permissão dele é exatamente aquilo que ele deixa você fazer, mas que ele não te mandou. Foi algo que você mesmo desejou, que você planejou e que colocou em prática. Mas a vontade dele já é diferente, porque com certeza é algo que vem da intimidade. E ele vem lá no teu íntimo, ele vai lá na tua mente, no teu coração, da maneira como ele quer, como eu acabei de ler aqui, Jó 33,14, Deus fala de várias maneiras. Ele vai falar ao teu coração. E ele vai revelar a vontade dele. E a palavra de Deus nos dá duas diretrizes, nos diz para fazer duas coisas, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus e qual é essa vontade. A gente vem aqui para Romanos, aqui. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz aqui no versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. As duas coisas que nós precisamos fazer, que Deus nos manda fazer, é não viver como vivem as pessoas deste mundo, é não fazer o que elas fazem.
e deixar que Ele mesmo, o próprio Deus, nos transforme. Ele faça uma transformação em nós, por meio de uma completa mudança da nossa mente. Por meio de uma mudança completa da nossa mente, é por meio da mentalidade, é por meio daquilo que nós acreditamos, que temos como fundamento, daquilo que nós apoiamos. A partir daí, em Provérbios 4:23, a palavra de Deus diz: tome cuidado com o que pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é a partir de uma mudança de mentalidade que Deus quer nos transformar e manda que nós não vivamos como vivem as pessoas deste mundo. E o versículo termina dizendo assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, a primeira coisa da palavra de Efésios aqui, que a gente está vendo, é no versículo Efésios 5:15, é que Deus nos manda prestar atenção na maneira como estamos vivendo, na nossa maneira de viver. Então, por esses dois pontos que eu acabei de falar, de permissão e de vontade, é que nós devemos prestar atenção na nossa maneira de viver. Porque quando é da vontade de Deus, está de acordo com o propósito da sua palavra. Porque o propósito da palavra de Deus, do que Deus nos diz, que está escrito, que Ele nos deixou aqui, que nos deu a Bíblia, a sua palavra, é para que a gente o conheça e para que a gente viva. Pois fora dessa palavra, algum propósito que venha ou que tenha, vai ser do homem. Não está escrito, não está de acordo com a palavra de Deus. Aqui mesmo, nessa própria palavra, alguém vai poder dizer assim: mas se o Espírito Santo revelar, se for algo assim do Espírito Santo, não vai ser mistério. Porque o próprio Jesus, ele disse que o Espírito Santo, quando ele mandaria, ele viria para que testemunhasse dele. E o Espírito Santo, ele iria nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ele iria nos consolar, ele iria nos auxiliar todos os dias, até o fim dos tempos. A palavra fala que Deus nos deu o Espírito Santo como selo, como o primeiro presente. Então, o Espírito Santo, ele não nos confunde, pelo contrário, ele nos esclarece as coisas. A palavra de Deus, ela fala aqui em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. É o que a palavra de Deus está dizendo. Olha só, vou repetir. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso, todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. E aí quando a gente vem mais para frente, no versículo 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Isso é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Esse é o Espírito Santo que Jesus Cristo nos deu, que Deus prometeu e que derramou sobre toda a carne. Agora vamos voltar aqui para Efésios. E a palavra continua dizendo: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios.
A primeira pergunta que eu coloquei no... Acho que é o tema, a legenda dessa live foi que tipo de cristão você é? E de acordo com esses 3 versículos que Deus está nos revelando aqui, que está colocando a palavra na nossa boca e que está nos mandando mastigar, está nos dando essa oportunidade para comer essa palavra. Esses 3 versículos aqui, eles são um despertar para o mover do nosso coração em relação à intenção que a gente está vivendo como cristão. Porque tudo que fazemos tem uma intenção. Por exemplo, eu recebi essa palavra de Deus e tô aqui na frente de vocês aqui, tô fazendo essa live agora, tô aqui com a palavra de Deus na mão, com uma intenção no meu coração. E a intenção não é ser visto, a intenção não é ser conhecido, a intenção não é receber elogio, não é esperar que alguém comente alguma coisa aqui ou que depois alguém vá lá quando esse vídeo cair no Facebook e as pessoas vão lá e curtam, vão lá e comentem. A intenção não é depois que ninguém chegue para mim pessoalmente e fale alguma coisa. Não. A minha intenção é que vocês conheçam a Cristo. A minha intenção é que o coração de vocês estejam em Cristo, que a mente de vocês estejam em Cristo. Porque cada vez mais que vocês conhecerem a Cristo e que vocês conhecerem o amor de Cristo, vocês vão estar mais perto dele. Vocês vão estar mais unidos a ele, vocês vão estar mais firmes nele e vão estar desligados deste mundo. Vocês vão estar sendo contra este mundo, vivendo numa colisão contra ele. Vocês não vão estar a favor deles. E a minha intenção de trazer a palavra de Deus para vocês é exatamente essa. A minha intenção é, como diz aqui a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Então que o Senhor Jesus, a minha oração, o desejo do meu coração, a minha intenção é exatamente essa. Que por meio dessa palavra, que por meio de uma correção, que por meio de uma exortação, de um ensino, de uma orientação, a direção da educação na justiça que a palavra de Deus ela nos dá, você possa compreender o amor de Deus. Cada vez mais você possa compreender melhor o amor de Deus por você e a firmeza que o próprio Jesus ele dá. Porque eu acredito muito que a compreensão ela tem o poder da transformação. Porque o que cada ser humano tem buscado e que cada pessoa tem desejado é ser aceita. Cada pessoa tem esse desejo no seu coração de fazer parte de alguma coisa. De ser aceita, de estar em algo, saber, ter a consciência de que está fazendo parte de algo para que não se veja como inútil e não sinta o vazio e não pense que é nada e aí começa a dizer que a vida não tem sentido, que não tem valor, que não há por que viver, que não há para que isso, aquilo, outro. Então, toda pessoa ela tem esse desejo, né? A gente vê o mundo aí, senta para assistir a televisão e começa a ver pessoas buscando serem aceitas de tantas formas que fazem loucuras com o corpo, por exemplo, ou passam, sabe, coisas da humanidade mesmo, do pecado que engana as pessoas para elas pensarem que elas fazendo essas coisas, elas vão serem, por serem aceitas, elas vão serem felizes. Mas eu quero trazer uma boa notícia. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu quero dizer que você foi aceito, que você foi aceita por Deus. E essa é a notícia maravilhosa. Essa é a melhor notícia que um ser humano ele pode receber na sua vida. Vamos lá para a palavra. A palavra de Deus fala aqui
em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Deus é maravilhoso, não espere acontecer o que já foi feito. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber, porque para Deus nada é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que vão até Ele devem crer, precisam crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam conhecer melhor. A palavra de Deus diz aqui: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos 11, 24. Glorifique a Deus, mas não espere que Ele faça para depois você glorificar, porque aí não vai ser fé, né? Você vai só esperar Deus fazer para depois você agradecer. Não. Agradeça antes que Ele faça, porque assim você vai estar mostrando para Ele e você vai estar mostrando para você mesmo que o que é viver pela fé. Você vai estar vivendo, experimentando o que é viver pela fé. A palavra fala lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Agora vamos lá. 1 Coríntios, eu acabei de falar aqui, 1 Coríntios capítulo 4. E orem sempre com o coração agradecido. É isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo a partir do 9, a palavra de Deus diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Agora vejam o versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, você alegre-se, você foi lavado dos seus pecados, você foi separado para pertencer a Deus e aceito por Ele. Você foi aceito por Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, eles são novas criaturas. Já se passou o que é velho. Eis que tudo agora é novo. Então, a palavra de Deus é essa. Que tipo de cristão é você? Que tipo de maneira de viver você tem vivido? O que você tem praticado? Voltando aqui para Efésios, a palavra de Deus diz aqui: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. A ignorância é total rebeldia, é total, nas nossas palavras, vandalismo. E a palavra mesmo fala que nós mesmos vivíamos no tempo da ignorância. Vivíamos no tempo da arrogância, era da desobediência. E a palavra de Deus, ela fala aqui em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não vive segundo o conselho dos maus, que não faz o que os pecadores fazem, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que nem tem, como diz aqui nessa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa versão,
Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos prestar atenção na nossa maneira de viver e não viver como os ignorantes, mas como os sábios. Seguir o conselho dos maus, imitar os pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores, se juntar com os que zombam de tudo que é sagrado. Isso é viver como os ignorantes. Porque é como tem um provérbios que diz assim: não tenha amizade com uma pessoa violenta, pois você poderá pegar os seus maus costumes e depois será difícil largá-los. Então, aos poucos, fazendo o que a palavra de Deus ela está dizendo aqui. Não, aos poucos que você vai desobedecendo essas 3 diretrizes aqui, esses 3 mandamentos que o versículo 1 de Salmos, capítulo 1, nos manda, você vai se tornando ignorante em alguns aspectos na sua vida e em alguns princípios e valores. É como também a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 15, 35. As más conversações, 1 Coríntios 15, 33, se eu não estou enganado. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas aí a palavra de Deus diz aqui em Efésios, que é a palavra que a gente está recebendo do Senhor: não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. E como é que os sábios vivem? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Agora eu vou pegar essa palavra aqui de Salmos com essa outra palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 15, e vou fazer essa junção com a palavra de Jeremias. Deixa eu ver aqui, tá? Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Olha só, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei. Vamos só dar uma recapitulada. A gente acabou de falar agora de Salmos, no capítulo 1, que fala sobre seguir o conselho dos maus, que são pessoas, imitar os pecadores, que são pessoas, e sentar na roda dos escarnecedores, que também são pessoas. E aí a gente vem aqui para Jeremias 17, 5, e a palavra de Deus diz: isso é para você entender aquilo que eu falei um pouco atrás, sobre ser separado. O que é ser separado? E sem perder o foco. Porque a pergunta que eu fiz nesse vídeo foi: que tipo de cristão você é? Então eu estou trazendo todos esses versículos, Deus está trazendo todos esses versículos, cada uma dessas palavras, para não apenas nos alimentar, não apenas para nos informar, porque a palavra de Deus, ela não é uma informação. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em 2 Timóteo 3:15, 3:16, a palavra de Deus diz que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso, ao versículo 17 completa. E isso para que o servo de Deus esteja pronto e preparado para fazer toda a boa obra. Então, voltando aqui, o versículo Jeremias 17:5. O Senhor Deus diz:
Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Vamos voltar agora para Efésios, capítulo 5, vamos para o versículo 16. A palavra de Deus diz: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Os dias que vivemos são maus. Os dias em que vivemos são maus. Dei uma paradinha aqui, tá, gente? Peraí que eu vou conectar o celular. Pronto. Eu acho que agora vai voltar. Espero que fique em pé aqui, tá? Tá no... Droga. Ai. Foi mal aí, gente. Ai. Acho que agora vai pegar. Foi mal porque caiu aqui, porque deu essa trava agora na filmagem, porque a bateria começou a ficar fraca e eu coloquei o carregador, tá só no fiozinho aqui dele, na entradinha, ele tá apoiado aqui assim, encostado aqui na caixinha de som. Mas vamos lá. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. De acordo com o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, a gente vê claramente quando o Senhor ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre o fim dos tempos, né? E a palavra de Deus ela diz aqui, deixa eu ver, tá? Versículo Mateus 24, 8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Quando a gente pula um pouco aqui para o versículo... deixa eu ver... Versículo 20. Jesus disse assim: orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. E o versículo 25 ele disse: prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Então, Jesus, ele já havia nos dito que os dias eles seriam maus. E que a palavra fala também, ele mesmo disse em Mateus 24, 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Então, Jesus ele já nos disse, Jesus ele já havia dito que a maldade ela aumentaria, que os dias seriam maus. Tem uma outra palavra também aqui em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra diz assim: lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois
Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, a palavra já diz aqui, o primeiro versículo, eu li do versículo 1 até o versículo 5. Mas o primeiro versículo de 2 Timóteo 3 já diz, lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então, de acordo com Efésios, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus ela diz aqui, versículo 16 quer dizer, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Nessa palavra de aproveite